Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexena, professor de manutenção em smartphones. Sejam bem-vindos à Lifestyle Centro Técnico e nessa aula nós vamos falar sobre corrente elétrica. Na aula anterior, nós vimos que para a física tudo é considerado matéria. Se pegarmos, por exemplo, um pedaço de metal e colocarmos no microscópio, nós vamos aumentar essa matéria ao máximo, até chegarmos na sua menor partícula, que é chamada de átomo. Nós vimos também na aula anterior que esse entendimento de que o átomo era a menor partícula foi considerado como verdadeiro até o século XX. Do século XX para cá, com o avanço da ciência, com o aumento aí da tecnologia, descobriu-se que o átomo poderia sim ser subdividido. Nós temos então aqui o núcleo do átomo. E em volta do núcleo do átomo, nós vamos ter algumas partículas que estão circulando em volta do núcleo desse átomo. Essas partículas se chamam elétrons. Dentro do núcleo do átomo, nós vamos ter outras partículas também. Essas partículas se chamam prótons. E a outra partícula se chama nêutron. Então nós teremos os elétrons, os prótons e os nêutrons. Elétrons, carga elétrica negativa, cor preta. Os prótons, carga elétrica positiva, positiva aqui. E os nêutrons não possuem nenhuma carga. Elétrons, carga elétrica negativa. Prótons, carga elétrica positiva. E os nêutrons não possuem carga nenhuma. Nós vimos também na aula anterior que os elétrons representados aqui pela cor preta, carga negativa, e os prótons representados aqui também pela cor vermelha, positivo. Nessa aula nós vamos falar sobre corrente elétrica. E os elétrons fazem parte dessa aula, nós vamos falar muito sobre ela, ok? Existem vários tipos de átomos, com mais e menos elétrons, prótons e nêutrons. Para se estudar melhor cada átomo, todos os tipos foram agrupados e colocados em uma tabela chamada tabela periódica. Dependendo da composição do átomo, o material pode ou não ser um condutor elétrico. Isso vai depender da quantidade de elétrons existentes no átomo. Nós vimos ali no slide que os elétrons estão circulando dentro do condutor, porém de forma desordenada. Eu vou fazer um modelinho ali de esquema elétrico para você acompanhar e compreender melhor tudo que nós vamos falar. Então aqui, nós temos uma linha onde é conectada os componentes SMD, capacitor, resistor, bobina. E eu vou colocar aqui uma peça, vamos colocar o LCD, para que haja uma melhor compreensão do que nós vamos falar aqui, tá ok? Eu coloquei o LCD, mas poderíamos estar falando de qualquer outra peça. Uma câmera frontal, uma câmera traseira, a própria bateria, ok? Então nós temos aqui capacitor, R, resistor, L, bobina. Aqui nós temos uma linha que faz a comunicação entre os componentes e também a comunicação com a peça, ok? A essa linha aqui nós podemos chamá-la de linha, podemos chamá-la também de malha ou podemos chamá-la de trilha. Você vai ouvir essa expressão quando for fazer, por exemplo, troca de conector de carga. E aí, na substituição desse conector de carga, remove-se o conector de carga e percebe-se que na verdade está com uma trilha rompida, ou uma linha rompida, ou uma malha rompida. A nomenclatura muda, mas se trata do mesmo item aqui, ok? Essa linha que faz a comunicação entre a fonte geradora de tensão, que pode ser uma bateria, ou uma fonte de alimentação, até a peça ali a ser ligada, ok? Então,
podemos chamar essa linha aqui de linha, malha ou trilha. É através dessa linha aqui que é feita, né, o transporte dos elétrons até a peça, para que a peça possa funcionar, tá ok? Aqui dentro nós temos os elétrons de forma desordenada. Se a gente pegar essa linha aqui, ó, colocar aqui embaixo e der uma esticada nela, como que vai ficar? Eu vou pegar essa linha aqui. Como vocês já sabem, eu falei para vocês na aula anterior, a placa ela é toda polarizada. Então a gente vai ter o polo positivo e o polo negativo dessa linha. Dentro dessa linha nós temos os elétrons, que estão todos desordenados, cada um ali para um lado. Aqui, no ponto aonde passa o conector, né? No caso aqui o conector do LCD, nós teríamos o conector FPC, que é o conector responsável aí por fazer essa comunicação da energia, vamos dizer assim, para que a peça possa funcionar, tá ok? Então no ponto aqui onde o LCD está conectado, vamos colocar ele aqui. Nesse caso, o nosso LCD está desligado. Então o nosso LCD está desligado. Por que ele está desligado? Porque não está tendo nenhum fluxo aqui, ó, de eletricidade, não tem nenhum fluxo aqui de energia para que esse LCD funcione. Para que o LCD funcione, para que o celular funcione, nós podemos dizer que precisam de três partes funcionando perfeitamente bem. Nós precisamos da peça, nós precisamos do software e nós precisamos da placa funcionando perfeitamente bem. Se a peça estiver boa, o software estiver bom e a placa estiver ruim, não vai funcionar. Ou seja, um dos três ali, se tiver com defeito, não vai funcionar. Os três têm que estar funcionando perfeitamente, tá ok? No nosso exemplo aqui, a tela está funcionando perfeitamente bem. Foi trocada, porém não liga, não está ligando. Então, esse esquema elétrico aqui está sendo representado aqui também desta forma para que você possa compreender como que funciona a parte interna ali dessa malha, tá ok? Então os elétrons aqui estão totalmente desordenados, tá? E o nosso LCD está desligado. O que eu preciso fazer para que esse LCD funcione, além dele estar bom? Eu preciso trazer esses elétrons aqui, carga elétrica negativa, do polo negativo para o polo positivo. Os elétrons, eles tendem a ser atraídos pelo polo positivo. Você já viu aquela expressão que os opostos se atraem? Então o polo negativo, ele tende a ser atraído pelo polo positivo. Porém, os elétrons, eles não têm força sozinho para estar chegando lá, passando para o lado do positivo. Então como é que eu faço para trazer esses elétrons do campo negativo para o campo positivo? Eu preciso de um empurrãozinho, vamos dizer assim. Eu preciso de algo que empurre, que tensione eles, levando eles do lado negativo para o lado positivo. Então vamos colocar aqui algo que tensione, algo que empurre. Vamos colocar uma tensão aqui. Vamos colocar uma tensão. Colocamos aqui então uma fonte geradora de tensão. E aqui nós vamos colocar também uma fonte geradora de tensão, que pode ser uma fonte de alimentação ou uma bateria. Então nós vamos colocar aqui uma bateria. Vamos colocar uma bateria aqui de 4.2 volts. Vamos colocar de 4 volts, tá ok? 4.0 volts aqui. Ok? Bateria de 4 volts aqui. Colocamos uma tensão aqui, uma tensão aqui. E agora começa a ter fluxo aqui, levando essa carga que tem na bateria até o LCD, tá bom? Então olha aqui, o que acontece? Quando a gente colocou uma fonte geradora de tensão, porque a bateria ela é uma fonte geradora de tensão, colocamos a bateria aqui, essa tensão, olha só o que acontece com os elétrons dentro da malha. Eles tendem
a se organizar, ficar de forma ordenada agora. E aí eles vão ficando de modo ordenado, de forma ordenada, e quando eles se organizam, né, tudo em uma só direção, eles passam lá para o lado do polo positivo. E quando passa no ponto aonde o LCD está conectado, o LCD vai ligar. Então, o que está sendo representado aqui é exatamente o que está acontecendo aqui. Quando essa energia que saiu aqui da bateria, passando pelos componentes, chegou lá no LCD, o LCD estando ok, o LCD tende a funcionar. Então, o LCD funcionou. Esse entendimento vale para qualquer peça, tá? A bateria não carrega, então a gente precisa testar lá, através do multímetro, se está chegando a tensão que deve chegar para carregar. Se lá no conector FPC, digamos aqui no nosso exemplo, não tiver um valor lá de 4.0 volts, esse LCD não vai funcionar. Se fosse uma bateria, não iria carregar. Se fosse uma câmera frontal, uma câmera traseira, não iria funcionar. Então a tensão aqui que sai da bateria, né, essa carga que sai da bateria, tem que chegar lá no seu destino, lá na peça, lá no conector, para que a peça possa funcionar. Deu para entender? Então aqui a gente tem uma tensão, colocamos uma fonte geradora de tensão, e quando a gente colocou uma fonte geradora de tensão empurrando esses elétrons do campo negativo para o positivo e passou no ponto aonde o LCD estava conectado, o LCD funcionou. Digamos que, mesmo assim, colocando uma tensão, os elétrons saindo do campo negativo, indo para o campo positivo lá, e esse LCD ainda assim estiver desligado, o que pode estar acontecendo? Pense aí na sua casa. O que pode estar acontecendo aqui? O polo negativo, polo positivo, os elétrons foram empurrados pela fonte geradora de tensão, saiu do polo negativo e foi para o polo positivo, porém o LCD está desligado. A peça está com defeito, né? Então, se está tendo aqui um fluxo de elétrons saindo do campo negativo para o campo positivo, e mesmo assim o LCD está desligado, pode ser que o LCD esteja com defeito. Os componentes não estão com defeitos, porque se está tendo um fluxo da fonte geradora de tensão até o polo positivo, passando aonde a peça está conectada, significa que os componentes estão ok. Digamos que um desses componentes estivesse com defeito. O que iria acontecer? Iria cortar o fluxo aqui de elétrons e aí a peça não iria funcionar. Se está chegando lá, é porque os componentes também estão ok, funcionando perfeitamente. Então deu para entender isso aqui? Para que o LCD, que é o nosso exemplo, funcione, eu preciso primeiro que ele esteja bem, esteja funcionando, tá? Seja novo. Eu preciso que tenha elétrons, vamos colocar aqui, elétrons. Eu preciso que tenha elétrons circulando no ponto aonde ele vai ser conectado, tá? Para que esses elétrons circulem no ponto aonde ele está conectado, é necessário que esses componentes também estejam ok, não estejam oxidados, não estejam queimados, alterados, porque senão não vai chegar, ou vai chegar a um valor inferior àquilo que ele precisa, tá ok? Então, para que a peça funcione, eu preciso que haja elétrons. Para que haja elétrons, é necessário que haja uma fonte geradora de tensão, que pode ser a bateria, ou pode ser a sua fonte de alimentação, ou a fonte de bancada aí, como nós conhecemos, tá bom? Vamos lá. A esse fluxo de elétrons, carga elétrica negativa, saindo do negativo, indo em direção ao polo positivo, como um mar, como uma corrente, uma correnteza de elétrons, a gente chama de corrente elétrica, tá ok? Essa corrente de elétrons, né? Essa corrente de elétrons é chamada de corrente elétrica, ok? Então, corrente
elétrica. Então, para que o LCD funcione, eu preciso que o LCD esteja funcionando, esteja novo, esteja bom. Para que ele funcione, eu preciso que tenha no ponto onde ele está conectado, no caso o conector FPC, os elétrons estejam chegando lá. Para que chegue lá, eu preciso que tenha uma fonte geradora de tensão. Uma tensão empurrando esses elétrons do campo negativo para o campo positivo. E a esse fluxo ordenado de elétrons, a gente chama de corrente elétrica. Tá ok? Existem dois tipos de corrente elétrica. Corrente elétrica alternada e corrente elétrica contínua. Na próxima aula nós vamos falar mais sobre corrente alternada e corrente contínua. Até lá!